Hey, hello guys, professor Renato Baggio, mudando de assunto, estamos numa nova unidade, ó. Keep up with the good work, quer dizer, mantenha o bom trabalho, né? No seu caso aí, mantenha o ritmo dos estudos. Keep up, né? E aí o que acontece? Aqui a gente vai falar sobre futuro. Futuro, peraí. Mas é um assunto que é um pouquinho diferente, olha o nome dele. Future Perfect, futuro do pretérito. Veja, é bem isso mesmo. É possível que indique que alguma coisa já acabou de acontecer? Só que no futuro? É possível. É possível e a estrutura é muito parecida com o português, mas ela nasce de uma coisa que a gente tem que puxar lá de aulas anteriores suas. Vamos lá? Bom, o que é que a gente já sabe? Vamos lá. Quando você estudou, vamos construir todo o raciocínio aqui, um tempo verbal chamado Simple Future, você viu que eu fazia o futuro com will mais um verbo qualquer na terceira forma. Procede? Isso aqui era a estrutura, perdão, verbo na forma básica. Opa, deixa eu arrumar isso aqui. Basic form. Tá. O que eu estou querendo dizer com isso? Que depois do will, eu não posso mexer no verbo que vem depois. Então a estrutura de fazer futuro com will é muito fácil. Por que eu digo estrutura de fazer futuro com will? Porque existe futuro com will, existe futuro com going to, e existe lá o simple present indicando futuro e o present continuous indicando futuro também. Pois bem, então o que a gente lembra? A gente lembra disso daqui, é muito simples, né? Quero falar algo no futuro. Pega o will, pega o verbo, não mexe em ninguém, acabou. Lembrando que o negativo de will é won't, tudo bem? Então vamos lá. Se eu quiser dizer, por exemplo, assim, ó, eu estudarei, I will study. Veja, eu preciso falar disso. Muita gente traduz o verbo will como o verbo ir, por causa do português, que a gente fala que vai estudar. Esse vai não é o verbo ir de se deslocar, hein? Não é o verbo go. Então a melhor tradução para o will é nada. Ele simplesmente empurra o verbo que veio depois para o futuro. Então aqui a tradução é eu estudarei. Ah, mas a gente não fala assim, tio Rê. Então tá bom, você pode até falar eu vou estudar, contanto que você saiba que é uma tradução ajustada popular para o português, porque esse cara aqui na verdade não é o verbo ir. E como a gente já sabe, toda estrutura no inglês formada por dois ou mais verbos, eu só mexo no primeiro para fazer negativa e pergunta. Então para fazer uma negativa, eu não estudarei, ficaria won't. Sim, dá para deixar I will not. E para fazer pergunta, né? Você estudará? O will passa para frente. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem tranquilo aqui? É só para você ficar de olho nesse carinha aqui, ó, porque é ele que está mandando na estrutura. É ele que está mandando na estrutura. Pois bem, só que o nome da nossa matéria é Future Perfect. Vamos lembrar de outro assunto aqui então, que é importante também. Vamos lá. Vou deixar anotado então que future para nós é o quê? É will mais verbo na forma básica. Tá bom. Quando você estudou tempos verbais que indicam o passado, você estudou um cara chamado present perfect. Agora eu estou construindo um raciocínio para você ver que às vezes, tá? Você não precisaria estar sendo exposto a esse conhecimento se você ligasse os pontos do que você já sabe sozinho. Tudo bem. Present Perfect era aquele tempo verbal que, apesar de ter present no nome, indica o passado, mas que tem relação com o presente. É por isso que ele leva present no nome. Ele é bem presente nos textos, aparece muito, é bem recorrente e é um tempo verbal que não existe na língua portuguesa. Portanto, você tem que cuidar com ele. Agora, vamos lá. Esse cara era formado pelos auxiliares has ou have, mais um verbo, daí sim, no passado particípio, terceira forma dos verbos. Esta era a formulazinha do present perfect, que não podia ser traduzido ao pé da letra, apesar de dar vontade por conta disso, né? Ele não indica o que tenha acontecido, somente em uma situação ele vai indicar isso, mas isso já foi visto em aula, certo? No geral ele é traduzido como passado. Tudo bem. Tá, o que é um verbo na terceira forma, tio Rê, que eu já esqueci? É um verbo no passado particípio. Ah, mas eu não lembro. Vou lembrar contigo. Pega, por exemplo, o verbo work. Passado de work tem ed. Passado particípio é tudo aquilo que no português rima com concluído. Portanto, eu jogo o verbo mais pro passado ainda. Então, veja, vai ficar assim, ó.
Isso é um verbo no passado particípio. Então, no present perfect, eu sempre precisava usar o auxiliar com o verbo no passado particípio. Mas ele é um verbo regular, daí fica fácil. Todos os verbos terminados com ed vão ficar iguais no passado e no passado particípio. Porém, se eu pegar, por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir, passado dele é went. Opa, terceira forma, ó, eu tenho que lembrar, é gone. Gone. Se eu pegar o verbo ver, por exemplo, see, que às vezes também é usado no sentido de visitar. O passado dele é saw. Aqui a terceira forma é seen. Lá daquela musiquinha, have you ever seen the rain? Tudo bem, o fato é que você lembrou da estrutura. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero juntar esses dois caras aqui, ó. Pá! Para formar o nosso future perfect. Opa! Então, na verdade, é uma junção meio matemática mesmo, meio visual. Future perfect. Olha isso, tá? Como é que eu vou formar esse cara? Ó, se ele é future, tem que ter o will. Pronto, tá aqui, tem que ter o will. Mas se ele é perfect, tem que ter esse auxiliar aqui, ó. E se tem que ter esse auxiliar, o que o will sempre faz com o verbo que vem depois dele? Deixa sem mexer, deixa normal. Então não são esses dois que vão ser úteis para mim. Eu vou ficar só com esse aqui que é a forma normal dele, tá? Por quê? Porque o have está obrigando ele, o will está obrigando ele a ficar na forma normal. E esse cara, por sua vez, os dois aqui, né? Obriga o verbo que vem depois a ir para a terceira forma. Então, a estrutura do Future Perfect vai ser formado por 3 verbos, olha isso, no qual o terceiro vai estar na terceira forma. Poxa, e aí, o que esse monstrão aqui formado por 3 verbos indica? Ué, ele indica que você, ó, futuro do verbo ter, terá feito, verbo na terceira forma rima com concluído, terá feito alguma coisa. E como ele é formado agora por 1, 2, 3 verbos, eu só mexo no primeiro para fazer negativa e pergunta. É por isso que quando a gente revisou o Simple Future aqui atrás, eu fiz você lembrar que o negativo de will é won't e que ele passa para frente para fazer pergunta, porque será sempre o primeiro que vai mandar na estrutura. Pronto, deduzimos isso aqui. Isso que está aqui na sua tela a gente deduziu. Ó, igualzinho que está ali. Então esse cara nasceu daquela junção mesmo. Só que ele tem uma vantagem. Ele pode ser traduzido ao pé da letra do português. E ele indica o quê? Aquilo que terá acontecido. Opa, então na verdade, se você parar para pensar em termos de significado, o que esse cara indica? Ele indica uma ação que aconteceu antes de outra também no futuro. Olha isso, vamos fazer uma linha do tempo aqui, ó. Tá bom? Uma linha do tempo. Essa linha do tempo, nós estamos aqui, hein? Ó, nós estamos no agora, aqui, ó. E aí você fala assim, ó, eu terminarei de estudar às 9 horas da noite. Então tá aqui 9 da noite, 9 p.m. Tá. Aí você quer indicar que no futuro, você tá aqui, ó, alguma coisa vai acontecer antes disso, que já está no futuro. Aqui você vai terminar de estudar. Então vamos deixar indicado aqui, ó, terminar de estudar. Tá? Mas você quer indicar que antes disso, mas também no futuro, alguma coisa vai acontecer. É isso que o Future Perfect faz. O Future Perfect indica uma ação futura, ó, a gente está no agora, mas que ela aconteceu antes de outra ação que também estava no futuro. Sempre o Future Perfect indica aquilo que aconteceu por primeiro. É isso, sempre. Então dá uma olhadinha aqui no nosso exemplo. I always finish dinner at 8:30. If you call me at 9, I will have finished it. Faz todo sentido. Eu sempre termino o jantar às 8:30, né? Se você me ligar às 9, ó, ligou às 9, o jantar acabou aqui, ó. Eu terei terminado. Então o jantar acaba primeiro, passa meia hora, fulano liga. Pronto. É sempre assim que esse cara funciona, de modo que você pode criar um macetinho seu aí que diz assim, ó, a parte da frase que estiver com essa estrutura é sempre aquilo que aconteceu, quer dizer, que acontecerá por primeiro. É sempre aquilo que acontecerá por primeiro, certo? Só que no futuro. Então, sim, se você está conectando os pontos aí, você está muito ligado na matéria e tal, você deve estar lembrando assim, ó, não, mas espera aí, existia um tempo verbal chamado Past Perfect, que ele indicava uma ação passada
que acontecia antes de outra, só que no passado. Pois é, o Future Perfect é o contrário do Past Perfect. O Past Perfect tratava de duas ações no passado, em que uma acontecia antes da outra. O Future Perfect trata de duas ações no futuro, em que uma acontece antes da outra. E como ele pode ser traduzido ao pé da letra do português, veja, são raros esses momentos no inglês, tá? Eu continuo sendo um professor que não sou a favor de sempre traduzir ao pé da letra. Mas quando dá certo, a gente tem que usar isso a nosso favor, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha lá, temos uma forma contraída? Claro, eu posso juntar ele aqui, ó. Então dizer, eu terei escrito meu relatório, I will have written my report, pode ficar assim, ó. I'll have written my report. Tranquilaço. Bom, vamos lá. Aqui é só para você ver a parte da estrutura e conforme eu disse, sempre que você tiver uma estrutura verbal formada por dois ou mais verbos, eu só mexo no primeiro para fazer negativa e pergunta. Então veja, I will have finished dinner when you call me. Eu terei terminado o jantar quando você me ligar. Veja, 1, 2, 3 verbos. Gente, existem estruturas com 2 verbos juntos, 3, 4 e dependendo da voz passiva até 5 verbos juntinhos, um do lado do outro. O macete vale para todos eles. Toda vez que você tiver uma estrutura verbal formada por 2 ou mais verbos, você só vai mexer no primeiro para fazer negativa e pergunta. Ah, mas esse é auxiliar também. Sim, mas é o primeiro auxiliar que manda na estrutura. Eu terei terminado o jantar quando você me ligar. Veja que é importante você interpretar essa frase, tá? Significa que a pessoa ainda não te ligou, mas quando ela ligar para você, algo já vai ter acontecido no futuro, que é o seu jantar terminado. É bem bacana esse tipo de coisa porque é passível de várias perguntas interpretativas numa prova. Agora dá uma olhada aqui na negativa, troquei por won't. Tio Rê, daria para deixar will not? Dá. Qual que é a diferença de dizer I won't have finished ou I will not have finished dinner? A diferença entre trocar isso por will not é que daí você só deixa mais ênfase na negativa, tá bom? E aqui na perguntinha ele passa para frente. Will you have finished dinner when I call you? Toda pergunta básica, ó, essa pergunta é uma pergunta de sim ou não. Você terá terminado o jantar quando eu te ligar? Toda pergunta básica, ela tá igualzinha aqui dentro, ó. Will you have finished dinner? Will you have finished dinner? Ela gera uma pergunta complexa. Basta eu colocar na frente dela aqui, ó, um pronome interrogativo, do tipo, que horas você terá terminado o jantar? Tá? What time will you have finished dinner? Ou, sei lá, onde você terá terminado o seu jantar? Coisas afim, coisas desse tipo. Quais são os usos dele? O uso dele se confunde com a própria tradução. Veja, ele é usado para indicar que algo ocorrerá antes, palavra-chave é essa, antes de outra ação no futuro. Concorda comigo? Will you have finished your homework by the time your mother arrives? É muito comum usado com essa expressão by the time, ó, by the time, que a gente vai traduzir aqui no português por na hora em que, né? Então você terá terminado a sua tarefa na hora em que sua mãe chegar. Veja que ele está sendo usado junto com o presente aqui, dando ideia de futuro. Então veja que bacana, você terá terminado, que significa que você ainda não terminou. Na hora em que sua mãe chegar, tua mãe também não chegou ainda. Mas eu estou perguntando se isso vai acontecer antes daquilo. Antes. A parte da frase que está no Future Perfect é sempre o que vai levar esse primeiro, é sempre o que acontecerá primeiro no futuro, tá? Olha, by the time my father calls me, I will have cleaned my bedroom. Na hora em que meu pai me ligar, eu terei limpado o meu quarto. Tranquilaço? Ó, bem fácil, né? By the time my father calls me, I will have cleaned my bedroom. Significa que primeiro eu vou limpar meu quarto, vai passar um tempinho, meu pai vai me ligar. O quarto vai estar pronto. Veja a importância de você interpretar correto para a informação do texto. Ou outro exemplozinho aqui. By the time I get home, my wife will have cooked dinner for us. Né? Ou seja, na hora em que eu chegar em casa, minha esposa terá feito o jantar para nós. Primeiro ela vai fazer o jantar no futuro, depois eu vou chegar em casa. Certo? Tem mais algum uso? Temos mais um último uso aqui para a gente encerrar essa nossa aula. Veja, ele indica que uma ação terá ocorrido, porque isso é a própria tradução dele, né? A gente não consegue fugir da tradução, tá vendo? Antes de outro momento no futuro. Veja, aqui eu estava falando com referência às ações, né? A mãe chegar é uma ação. O meu pai ligar é uma ação. Na hora em que eu chegar em casa, ó, é uma ação chegar em casa. A minha esposa terá feito. Então eu estou relacionando ações no futuro, certo? Ações, mas eu posso relacionar ação com momento. É isso que eu estou querendo dizer no segundo item. Ó,
I won't have finished my report by the end of the day. Opa, eu não relacionei com uma outra ação aqui, certo? Eu disse o quê? Eu não terei terminado o meu relatório até o final do dia. O final do dia é um momento. Não estou falando necessariamente de uma outra ação. Também é possível e também está muito parecido com o português, certo? Olha aqui, ó, dá para inverter. By the end of the week, até o final da semana. Ó, isso é um momento. Final da semana, eu estou falando de tempo, né? Eu terei lido o meu novo livro, lembrando que a pronúncia aqui do verbo muda. Ele está na terceira forma, então fica by the end of the week, I will have read my new book. É isso. Existe uma maneira da gente pegar esse conteúdo aqui, ó, e depreender ele, que é o que a gente vai fazer na nossa próxima aula, para dizer o quê? Para falar de uma ação contínua no futuro. É isso que você está pensando mesmo. Vai nascer um cara chamado Future Perfect Continuous. É tema da nossa próxima aula. Não perca. See you. Bye.